Precisamos pensar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, antes de tudo, devemos lembrar que quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, eles passaram a estar debaixo do juízo de Deus. E todas as mazelas que, desde a queda de Adão e Eva, foram introduzidas na humanidade, são resultados do juízo de Deus sobre a humanidade. Em determinados momentos, por causa da longanimidade de Deus, nós não percebemos de forma mais intensa o exercício do juízo de Deus sobre a humanidade como consequência do pecado. Porém, quando olhamos ao longo da história da humanidade, fazendo uma leitura à luz da Escritura Sagrada, nós somos levados a concluir que, de tempos em tempos, Deus ele exercita o seu juízo de forma mais intensa sobre as nações e sobre os povos. Exemplo, quando Deus trouxe o dilúvio, na época de Noé, centenas e milhares e centenas de pessoas foram dizimadas. Depois Deus trouxe uma grande fome na terra de Canaã, naquela ocasião, quando José era governador do Egito, e ali também era um símbolo do juízo de Deus. Em uma outra situação, Deus fez fogo descer sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra. Também vale lembrar aqui a ocasião onde Deus trouxe as pragas sobre a terra do Egito. Portanto, quando nós fazemos uma leitura bíblica acerca de todos os males que têm assolado a humanidade ao longo de sua história, nós chegamos à conclusão de que Deus ele tem trazido o seu juízo sobre a vida dos seres humanos, e com a pandemia nós não poderíamos entender algo diferente. Nós devemos entender que a pandemia é parte do exercício do juízo parcial de Deus sobre a humanidade. Por que juízo parcial? Porque o juízo pleno, vamos dizer assim, o juízo total de Deus, ele será a condenação no inferno, no lago de fogo e de enxofre. Portanto, nós podemos crer sim que a pandemia é o exercício do juízo de Deus sobre as nações, e mais, como cristãos, nós devemos entender que a pandemia também é o ressoar da trombeta escatológica de Deus, que aponta para o fim de todas as coisas.